Olá, hoje é dia 1º de agosto de 2016 e essa é a 101ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Diretamente de Belo Horizonte, eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo, eu sou o Felipe Menhen. E aí, Caio, beleza? Tudo tranquilo, meu caro. Como é que foi essa semana de ressaca da nossa lendária edição número 100, ou a 100ª edição, com Hangout ao vivo e etc.? Foi incrível, as pessoas me pararam na rua, as pessoas que pediram selfies e autógrafos, foi incrível. Pois é, cara, já estamos, já tem gente pedindo nudes. Não vai rolar, isso aí, o Ainda Sem Nome ainda é um podcast de família e não vai compartilhar nudes com as pessoas. Exatamente, eu falo por mim, mas eu não controlo a Elisete. Isso. Mas eu acho interessante, sério, assim, muitas pessoas falaram, putz, como é que vocês conseguem chegar na sequência de fazer 100 edições, cara? E isso eu fico deveras orgulhoso com a nossa produção. Cara, estamos aí consistentes, né? É o podcast boutique mais chique do Brasil. Opa, é a Daslu dos podcasts. Exatamente. E a gente não seria a Daslu dos podcasts se não fosse a nossa audiência, né, cara? Nós temos muito a agradecer ao pessoal que comenta, tanto no nosso site, o aindasemno.me, você pode entrar lá e comentar também. Também no nosso super grupo do Telegram. Então, se você entrar lá no aindasemno.me, você vai ver o link para participar do nosso supergrupo. Nas mensagens para a Elisete, no 31 999750835, se você mandar uma mensagem no Telegram, aí a Elisete, que é a nossa assistente digital, muito mais legal que a Siri, ela vai receber a sua mensagem e vai nos repassar. E também lá no YouTube, ou no Facebook, ou no Twitter, ou, enfim, na rua, abordando o Cabeça para autógrafos. Isso aí. E aí a gente agradece o Felipe Cruz, o Narcélio, o Lucas Valadares e também o Thiago Carvalho, que participou da edição 100, né? Isso, e o Luiz Carlos Fernandes também. E o Thiago, poxa, foi muito bacana a participação do Thiago, foi muito legal. E se você ainda não assistiu, assista lá no nosso canalzinho do YouTube. E a postagem em áudio, ela deve estar saindo, hein, Cabeça? Tomara, viu? Porque o editor é enrolado, é um cara muito, enfim. Do jeito que vai acontecer, é bem possível que a edição 101 apareça antes da 100 no nosso website. Mas vai tudo junto e misturado. Muito bem, aguardemos. Mas a gente não precisa aguardar o nosso convidado de hoje, em Cabeça. Isso aí, hoje a gente tem a honra de estar com o Guilherme Coelho do Minha Sampa. Tudo bem, Guilherme? Boa noite, obrigado ou bom dia, ou boa tarde, depende de quando você estiver escutando esse podcast, pela sua presença aqui no Ainda Sem Nome. Valeu, Caio, valeu, Felipe, é um prazer estar com vocês e com os ouvintes, e espero também ser abordado na rua e pedirem autógrafo para mim. Agora eu faço parte do Ainda Sem Nome. O Guilherme tem um dos cachorros mais bonitos de São Paulo, que é o Zeus. Então, semana passada a gente estava na Vila Madalena, estava o Zeus portentoso na porta de um evento, chamando a atenção de todo mundo, é incrível, tem que falar isso. É um labrabu de rua, que a gente pegou na rua, então ele realmente é especial. É mais simpático até que bonito. Bacana, Guilherme. Seja muito bem-vindo, e é um grande prazer poder conversar com você aqui, em específico, sobre o Minha Sampa. Prazer é meu. Eu gostaria, Guilherme, que você começasse falando sobre o projeto. Qual que é a do Minha Sampa, como é que nasceu a ideia, de onde que vem, quais são as motivações, etc. Como é que funciona? Então, o Minha Sampa é uma rede, é uma ONG, mas é uma rede de mobilização de paulistanos ou paulistas na cidade. É uma rede de mobilização mais local, municipal, para discutir os problemas da cidade. Começou no Rio, com uma organização chamada Meu Rio, e há 2 anos a gente está em São Paulo, e a proposta da Minha Sampa é conectar as pessoas com a participação política, com a participação nas decisões públicas da cidade. Uhum. Então, conversar sobre um parque, decidir sobre uma abertura ou fechamento de uma rua, a gente conversou sobre as ocupações com os estudantes e, muitas vezes, projetos de lei e legislação com os vereadores da Câmara de São Paulo.
Entendi. E, como você falou, é uma ONG. Tem uma ONG, ela está por trás, ou ela é parte, ou ela é o Minha Sampa? Ela é o Minha Sampa, mas a gente também tem essa rede de membros que fazem as pressões ou participam de cada campanha e às vezes, como tem assuntos diferentes, como um parque ou um projeto de lei sobre salários dos vereadores ou criação de cargos, por exemplo, tem segmentação natural. Pessoas se interessam por temas diferentes, como a Paulista Aberta ou a ocupação dos alunos. E às vezes são públicos diferentes, então tem uma organização com 5 pessoas que trabalham aqui, 5 mobilizadores, e ela sustenta, recebe doação de pessoa física e algumas fundações que doam pra gente, e a ideia é um pouco essa, como que eu faço com que uma rede, uma quantidade de pessoas interessadas nessas decisões de São Paulo tenham alguma participação, tenham alguma influência ou interferência nessa decisão. Uhum. E qual que é o papel do digital no projeto, no Minha Sampa? O papel do digital é bem grande, porque é ele que dá o início da mobilização. Em alguma medida, a gente apresenta para a sociedade que nós vamos tratar daquele assunto através de um site ou de uma petição na internet. Uhum. A gente tem um site hoje chamado Panela de Pressão, que a gente vai tá atualizando, está em processo de transformação agora. A gente vai criar uma página onde as pessoas podem criar suas próprias mobilizações. Entendi. E quando você fala petição, eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes vão pensar como eu. Quando a gente fala petição, vem, por exemplo, um Avaz da vida na cabeça, ou change.org. Qual que é a diferença entre o Minha Sampa e essas outras plataformas? Tem muitas semelhanças, uhum. na realidade tem muitas semelhanças e tem algumas diferenças. A primeira é essa questão de só tratar de assuntos locais. Uhum. A gente entende que os assuntos nacionais, eles têm as devidas atenções, a sociedade acaba debatendo mais esses assuntos. Uhum. E aí a gente prefere e acha que a mudança ou uma certa cultura política ou educação política vai acontecer através da conversa dos problemas do município, do local. Uhum. Né? Às vezes você tem que pressionar também o governo do estado, né? Que acaba tomando muitas decisões aqui na cidade. E aí uma das coisas assim que a gente tenta inovar em algumas formas de online. Então, por exemplo, a gente tem um formato de petição que você não precisa imprimir o abaixo-assinado. Ao assinar, você já automaticamente manda um e-mail para o tomador de decisão. Uhum. Então a pressão que a gente faz é para encher a caixa postal do Haddad, por exemplo, ou do governador falando, nós precisamos fazer determinadas coisas. Então é o prefeito, ou os deputados, ou os vereadores, recebendo milhares de e-mails. A gente, às vezes, os tomadores de decisões, às vezes, ficam meio bravos com a gente, porque é um tipo de participação meio direta, né? Uhum. Ele acaba recebendo muitos e-mails e é pela essa quantidade que ele vai perceber que aquele assunto precisa ser tratado ou ouvido. Isso é uma forma. Em alguns momentos, a gente hackeou um pouco o Facebook e o Twitter, mas isso foi... O próprio Facebook e o Twitter foram mudando, a gente fazia compartilhaços automáticos. O cara cadastrava lá um post, as pessoas iam doando os seus perfis. E aí, numa data determinada, o post era disparado, por exemplo, né? E, então, a força da internet e online para a gente é super importante e é onde ele acaba dando um caldo maior ou uma pressão maior para o tomador de decisão perceber que, além daquelas pessoas que estão numa manifestação, num ato público, existem aquelas outras tantas que estão apoiando eles. Uhum. Então, para ter uma ideia, além de já ter a força de 200 escolas ocupadas na virada nas ocupações aqui que contestaram a reorganização do governo do estado, a gente tinha mais uma petição com 30, 40 mil pessoas. Então, na hora que o tomador de decisão recebe aquela informação, ele fala, bom, não é só aquelas 200 escolas que já tem uma força inacreditável, mas tem o apoio de não sei quantas mil pessoas por trás também, né? Entendi. Então, muitas vezes... E qual que é a ideia de você usar um online? É de você trazer
para o debate uma pessoa que não necessariamente vai numa manifestação ou vai na Câmara, porque ela tem outras ocupações, trabalha, enfim, ela tem outras dificuldades, mas ela está querendo se posicionar. E ela quer deixar aquele posicionamento aberto e claro. E aí isso é importante, é aí que a gente entra como intermediador disso para mostrar para o poder público e para o tomador de decisão, olha aqui, ó, além das 200 escolas ocupadas com os estudantes, tem mais 20, 30 mil pessoas que vão dar apoio num show, num festival, para que você mude de ideia, governador. Então isso começa a ter um peso. E aí, normalmente, você não conseguiria, a não ser num caso extraordinário, você vai ter uma manifestação gigantesca, né? Uhum. Porque tem uma coisa, Guilherme, que me dá uma certa curiosidade, que é o seguinte: quando você falou dos e-mails e dessa espécie de pressão que é feita junto ao legislador ou ao tomador de decisão... Sim, a gente chama de panela de pressão. Pois quando você faz isso, às vezes é fácil para este tomador de decisão meio que ignorar. É como se ele tivesse, sei lá, marcar todas as mensagens que vêm desse lugar como spam. Sim. E aí ele para de prestar atenção em você. Sim. Como é que vocês equacionam isso? Isso tem que sair do digital também? Vocês vão para outras plataformas para falar que aquilo está acontecendo ali? Porque um paralelo que me vem à mente é, por exemplo, você fazer um pedido para o seu senador ou o senador que representa o seu estado em alguma questão importante. Mas só que a gente não tem o retorno disso, né? A gente não sabe até quando que essa mensagem vai ser lida, individualmente, eu digo. Como é que vocês equalizam isso? Uma coisa que a gente faz é que assim, o nosso grid de envio de mensagens, a parte tecnológica, ele envia a mensagem como se fosse a pessoa enviando. Uhum. Então ele pode tentar fazer um filtro por tema, mas não por pessoa. Uhum. Então isso é uma coisa que a gente tenta evitar, mas você tem razão, aqui na Câmara dos Vereadores eles não leem os e-mails, né? Uhum. Aí a gente vai e começa a usar outras táticas e outras formas de acessar e de abordar aqueles vereadores. Sempre de forma republicana e de forma pacífica. É um dos princípios que a gente defende. Mas aí a gente vai até a Câmara, junta uma quantidade de pessoas que querem ser voluntárias e representar aquelas tantas assinaturas ou apoios. Uhum. E aí a gente tenta usar de formas criativas para fazer isso, e muitas vezes a gente também tem usado, por exemplo, as próprias redes sociais para convocar as pessoas a deixar aquela mensagem. Se o cara não ouviu, se o vereador ou o tomador, o prefeito, o secretário, o governador não estão ouvindo, a gente faz comentário no Facebook dele, manda mensagem no Facebook dele, ou a gente tem uma ferramenta que é bem legal, que a gente chama de telefonaço. A gente combina um dia e a gente, inclusive, faz o telefonema ser de graça. A gente paga lá o custo do telefonema, a gente usa uma ferramentazinha chamada Twilio, onde a pessoa recebe a ligação conectando direto com o gabinete. Ah, sim. Então a gente usa várias táticas e técnicas e quando a gente pega um determinado tema, a gente vai fazer um mini planejamento daquele assunto do começo ao fim. Né? Então, por exemplo, a gente está com 2 mobilizações no ar agora, enquanto a gente está conversando. Uma delas é o Escola Sem Partido em São Paulo. Tem um projeto de lei na Assembleia Legislativa que pode ser aprovado esta semana. E não teve debate público, não teve audiência pública. E o deputado e os deputados da Assembleia aqui querem passar. E aí a gente está fazendo esse primeiro alerta. Embora o tema esteja sendo discutido em nível nacional, as pessoas não estão sabendo aqui. Uhum. E aí você usa a imprensa, você usa o Facebook, você faz release. Então a gente faz um leque de produção, por isso que essas 5 pessoas estão aqui, que parte da produção de conteúdo, de narrativa, de release, de mapeamento de apoiadores que podem fazer um vídeo, fazer um post, artistas, celebridades, a gente usa tudo isso, ou jornalistas, ou pessoas que não são tão conhecidas, mas que são conhecidas naquela área que ela trabalha. E aí a gente vai fazer essa entrega. Uhum. Então a gente entrega aquela petição na mão do tomador de decisão, a gente chama as pessoas que estão nessa rede para falar, nós vamos entregar aquele dia, se você quiser ir lá, a gente vai junto. A gente tenta
conectar com outros movimentos da sociedade civil, coletivos que estejam fazendo a mesma lutando pela mesma pauta. Então, a gente tenta fazer dar um trabalho, é um trabalho bem profundo, não é uma coisa superficial, é uma coisa profunda, e a gente tenta se embasar muito. Com a onda, ainda bem, uma onda benéfica feminista, logo após o estupro coletivo do Rio, aquela história bárbara, a gente percebeu aqui em São Paulo uma demanda, saiu nos jornais, etc e tal, a falta, as delegacias especializadas da mulher aqui na cidade de São Paulo não atendem depois das 18 horas ou aos finais de semana. Ou seja, a mulher hoje que sofre uma violência, depois, no final do dia, e a violência que elas sofrem é quase, a maioria dos casos, 40 e tantos % dos casos, acontecem à noite. Sim. E muitos acontecem no final de semana, tem número, tem pesquisa. E aí a mulher não tem onde ir, ela teria que ir numa delegacia comum, que é muito ruim o atendimento, né? E aí a gente, com alguns coletivos, e a gente está chamando elas de embaixadoras, coletivos feministas, mulheres, artistas, acadêmicas, etc e tal, a gente criou uma demanda pedindo ao governo do estado que ele crie delegacias da mulher 24 horas. Então, eu já até não lembro mais o que você perguntou, sabia? Mas... Como é que é a dinâmica e como é que é utilizado o digital? Porque vocês fazem uma pressão, então, de certa forma, vocês aproveitam do conforto que é você protestar de dentro da sua casa, né, o ativismo de sofá, e isso faz volume na pressão que é feita junto ao legislador, ao tomador de decisão. Exato, ele acaba exercendo vários papéis. Ele tem esse benefício de mostrar a quantidade de pessoas que está por trás, mas ele também tem a capacidade de informar as pessoas que aquilo está acontecendo. E você acaba muitas vezes pautando a imprensa por causa daquilo. Então, por exemplo, o Jornal Nacional fez uma reportagem só sobre as delegacias da mulher e a necessidade de elas serem 24 horas abertas por causa dessa petição. Entendi. Então é uma certa vocalização dos movimentos e das demandas da sociedade. Aquilo toma um vulto maior na mídia, na internet. Então a internet, é isso que você falou, é mais fácil eu estar em casa, só que eu preciso dessa pessoa. Ou seja, ela não, em alguma medida, não é fácil você ser progressista e tomar algumas decisões mais progressistas de mudança. E mesmo um apoio simples, que é uma assinatura, já é um ato mínimo de mudança e de transformação. É um pequeno ato revolucionário. É um pequeno ato de transformação mesmo. E a internet permite isso. Ela é um meio, um instrumento muito potente para que você perceba que na sociedade tem milhares de pessoas que estão pensando como você. Né? Então é um pouco isso. Pois é, e aí uma coisa que antecedeu aí foi o questionamento sobre a diferença ou semelhança dessas plataformas exclusivas de petição. Talvez seja justamente a parte do offline, né, de vocês fazerem não necessariamente uma entrega, mas uma pressão física, presencial, ali além dos e-mails né? E a gente está tentando fazer também inclusive nessa nova página, mas mesmo na página antiga que ainda está no ar, que é o Panela de Pressão, que as pessoas podem conhecer, paneladepressão.nossacidades, que é o nome da rede nacional de cidades, mas só você entrar no minhasampa.org.br, que tem tudo lá, minhasampa.org.br. Tem um diferencial que é o seguinte, a gente tem uma equipe de design e de programação de internet, de sites, etc e tal, que deixa aquele tipo de site um pouco mais com a cara do que você quer. Então permite colocar um vídeo, permite colocar uma foto diferente, permite montar como se fosse uma página mesmo, sabe? Então é um pouco isso que a gente está caminhando daqui para frente. Ou seja, os movimentos e as pessoas que querem criar uma mobilização, elas vão ter um lugar um pouco, um diferencial um pouco maior. Entendi. De qualidade de página, de qualidade de internet, de beleza, de estética. Tudo isso a gente acha que é importante. Um pouco de humor. Então a gente chama essa outra plataforma, a gente chama de panela de pressão,
que a brincadeira é que político é igual feijão, que só funciona na panela de pressão. Então é um pouco essa a gente faz brincadeiras, a gente traz embasamento e o site tem um pouco essa ideia, tem embasamento, mas é leve, a informação é mais fácil de ser lida, mas não vai faltar informação. Então junta muito vontades e filosofias do online com o offline, né? Entendi. Enquanto você estava falando, me veio à cabeça, que você até usou os termos lá dos telefonaços e tal, me lembrei do vomitaço que tem aparecido muito nos últimos, sei lá, quase meses já, né? Sim. Tem algumas semelhanças. Os vomitaços, eles são convocados, as pessoas, os organizadores lá dos vomitaços, eles convocam os curtidores da página para vomitarem nas páginas dos alvos. Exato. Ou seja, tem uma pauta, tem uma agenda, né, porque os alvos são escolhidos de acordo com os acontecimentos políticos. Sim. O Minha Sampa, ele tem a possibilidade das pessoas submeterem as suas propostas, né? E há uma espécie de curadoria, porque, por exemplo, da mesma forma que hoje tem lá uma movimentação contra essa escola sem partido, essa iniciativa de escola sem partido, e se tiver algum grupo que queira a escola sem partido, ele vai ter espaço também ali, ou como é que tem uma agenda? Como é que funciona isso? A gente tem... então, nisso a gente é um pouco diferente das outras plataformas. A gente se posiciona um pouco mais em termos... uma visão um pouco mais progressista de cidade. Uhum. Então, realmente, algumas pautas, a gente não vai negar que ela esteja na plataforma, mas a gente não vai dar apoio a ela. Ou seja, a gente não vai dar um boost nela. Uhum. Acaba que, naturalmente, o que acontece é que essas pautas não caem na nossa plataforma. Uhum. Na prática, é isso que acontece. A gente até deixaria alguém falar sobre o Escola Sem Partido, mas como a gente vai na vanguarda, a gente já se posiciona antes, as pessoas não procuram a nossa plataforma com esse tipo de pauta. Uhum. Ela não entra. Simplesmente ela não entra. As pessoas não procuram a gente. Ela não entra espontaneamente. A gente tem uma curadoria. Uhum. Né? Então, assim, por exemplo, a gente não pode ter uma petição que pregue qualquer tipo de violência. Uhum. Por exemplo. Sim. A gente não... A petição, o assunto, não pode ir contra uma cidade compartilhada, por exemplo. E o que significa uma cidade compartilhada? Certamente a causa dos taxistas não caberiam na nossa contra o Uber, por exemplo, ou os aplicativos. Uhum. A gente não fez uma petição em favor de nenhum aplicativo, porque ficaria muito ligado a uma empresa ou etc. Mas a gente claramente se posicionava dizendo que a gente precisava ter aplicativos de transporte na cidade. É interessante esse posicionamento, até inclusive essa fala, Guilherme, porque você, como advogado, isso me cai muito, muito bem, porque essa questão do público, inclusive com relação à exploração desses aplicativos, etc., eu vejo como tudo, é muito mais fácil a gente ver isso, e talvez seja uma falha nossa, com a coisa, com o filtro polarizador, né? Fazendo um trocadilho aí. De ou ser extremamente liberal de um lado e do outro lado legalista, puramente. Né? Então aí a coisa ficou no meio termo, né? Porque defender a causa do taxista seria legalista. Né? E defender única e exclusivamente a causa do aplicativo é uma coisa mais liberal. Então tem nuances aí, né? E evidentemente que você acaba caindo em clichês ou rótulos. O que a gente tenta fazer é estar preparado para responder. E estar preparado para estar bem embasado naquilo que você está falando. Uhum. Né? Então, a gente... Um filtro que a gente tem, só para voltar um pouquinho nessa história, a gente não aceita, por exemplo, nenhum tipo de proposta que traga ódio, homofobia, preconceito social, racial ou de gênero. Uhum. Então, de cara, o Escola Sem Partido vai entrar nisso. Entendi. Claro que tem uma avaliação subjetiva. Uhum. E aí a gente vai embasar bastante. Mas a gente fica muito mais caracterizado como uma organização
progressista. Isso não tem como... Fica difícil hoje em dia não... A gente, por exemplo, é evidente que a gente tem pautas de combate à corrupção, ou de combate a determinados privilégios que a gente entende que são abusivos, como aqui na Câmara dos Vereadores, eles iam passar uma lei que ia aumentar o valor do salário dos conselheiros do Tribunal de Contas, e por conta disso todos os funcionários, eles iam ficar equiparados aos valores dos salários do do Superior Tribunal Federal, do STF, o que não fazia nenhum sentido. Entendi. E aí o espectro, ou o segmento de pessoas que apoiam essa causa é mais amplo. Vem tanto dos liberais ou da direita, quanto da esquerda, porque muita gente é contra a corrupção, ou contra esse tipo de privilégio, né? Entendi. Tinha uma outra lei aqui que a gente conseguiu também fazer pressão e a rede conseguiu derrubar, que é uma lei que a gente chamou de lei do cabide, que eram 660 novos empregos, funcionários na Câmara dos Vereadores com problema na economia, e eles querendo criar esses cargos sem concurso público, sabe? Então, assim, tem pautas um pouco diversas, mas a gente claramente está, inclusive nessa nossa seleção, você não pode... É pacifista, respeita direitos humanos, tem essa pegada, assim, né? Entendi. Mas, de certa forma, tem uma curadoria dos temas. Tem uma curadoria. A página, a gente vai cada vez mais deixar ela aberta para quem quiser usar, e vão ter causas em especial que a gente vai selecionar, que a gente já faz isso, e a gente dá a gente dá um auxílio, dá uma assessoria, usa a nossa base para que eles recebam essa informação. Entende? Então, por exemplo, o Parque Augusta foi uma causa que a gente abraçou, que o movimento do Parque Augusta procurou a gente, e a gente tem uma das maiores petições que a gente tem do Parque Augusta. Parques, em geral, são causas que têm muita relação com a cidade como um todo, né? Então, assuntos que pegam muito a cidade, a gente geralmente vai se posicionar, né? A gente não tem muito medo de posicionamento, não. Entendi. Guilherme, desculpa, nesse ponto aí eu queria voltar assim, você falou muito de Câmara dos Vereadores e das pessoas e da presença física na Câmara dos Vereadores. A minha pergunta as pessoas que vão, é a primeira vez que elas entram numa casa legislativa, que ela tem esse primeiro contato com o governo, ou é gente que já tem mais rodagem nisso e já está acostumada com o ambiente, porque eu imagino assim, uma das grandes razões das coisas estarem como estão hoje é que a gente nunca foi educado para discutir política. Verdade. Né? Então, assim, política, futebol e religião não é coisa que se discute, quando na verdade, pelo menos a política deveria ser discutida desde pequeno. Exato. E aí, assim, quando você mobiliza para uma causa e você vai levar as pessoas para a Câmara, elas vão pela primeira vez, elas têm essa curiosidade, ou é geralmente as mesmas pessoas? Não, tem um pouco as duas coisas. Eu acho que está começando a aumentar a quantidade de pessoas que vão pela primeira vez, e tem a maior parte do público que vai já tem alguma relação, já gosta daquilo e tal. É muito legal, porque tem pessoas com mais idade, porque já estão aposentadas, não sei o que vão, e dependendo da causa, é juventude que está naquele período na faculdade, tem um tempo livre à tarde e pode ir. Então tem os dois públicos, ainda tem muita gente que já conhece, já lida de alguma forma com política, mas tem um público que está começando a vir, bem ou mal, toda essa discussão que a gente está vivendo desde 2013 de ir para a rua e ter manifestação e tal, está colocando as pessoas mais interessadas, né? Com essa tristeza desse impeachment que está acontecendo aí, pelo menos o lado positivo é que o debate está acontecendo na sociedade. As pessoas têm que se interessar mais por política, porque elas veem que tem relação direta com a vida delas. Né? Totalmente. Ainda mais a esfera, assim, dentro da função do Minha Sampa e da atuação do Minha Sampa dentro também da esfera municipal. Talvez a Câmara dos Vereadores da Prefeitura seja o jeito mais fácil de você ver a política sendo feita e as decisões sendo tomadas para a cidade toda. Né? Total. Deveria ser obrigatório todas as escolas visitarem e saberem como funciona executivo, legislativo e judiciário. Deveria ser obrigação. Né? Como deveria ser obrigação ter
ensinar como administrar a sua própria casa, seu próprio dinheiro. A gente não tem isso, né? Coisas meio básicas, que é exatamente ensinar isso. Como é que você vota, que papel, minimamente explicar o papel do prefeito, o papel do vereador, e visitar, né? Eles recebem visita lá de escolas, mas é muito pouco. É muito pouco. Tem que ter eu não acho que dá mais para considerar a política como um assunto que tem que ser transversal nas matérias. Eu acho que deveria ter uma aula sobre cidadania, política partidária, inclusive, o que são partidos, o que é eleição. Não tem que ficar escondendo isso das pessoas. Isso que mais aquela história do Bertolt Brecht lá, que fala que quem decide o preço do pão é o político. Quem decide o preço da tarifa do transporte é o político. Totalmente. Assim, né? Então não dá para ficar longe da... Isso é muito bom, porque a gente tenta, em alguma medida, usando a internet, usando as petições, usando todas essas ferramentas, traduzir e deixar a narrativa de uma forma mais simples, mais gostosa, mais divertida, enfim, coisas do tipo, né? Entendi. E você ia perguntar, Caio? Desculpa. Não, pode mandar ver aí, cabeça. Não, é porque a gente estava falando mais cedo que o primeiro contato que eu tive com a minha Sampa foi exatamente com a questão da Paulista Aberta. Uhum. E que saiu de assim, na cabeça, acho que da maioria das pessoas que não estavam diretamente envolvidas, eu, por exemplo, isso era uma utopia, tipo, nossa, ia ser super legal se um dia a Paulista fosse aberta para as pessoas, etc. E eu lembro uma vez, nas manifestações, no Natal de 2011, eu acho, 2012, que a Paulista aqui, Caio, faz uma grande decoração e vira um ponto turístico da cidade. Uhum. Que uma das faixas de rolamento, como tinha muita gente andando pela calçada, uma das faixas de rolamento foi tomada e a primeira coisa era o impacto no trânsito, entendeu? Assim, que tudo aqui, qualquer coisa é o impacto no trânsito. Uhum. E foi um dos grandes problemas, eu acho que era a questão da Paulista Aberta, né? Como que isso iria fazer com o trânsito da cidade ali naquela região. Quando vocês conseguiram juntar aquele tanto de gente e transformar isso, ou fizeram o esforço para isso virar uma política pública, você sentiu, sei lá, mais... era uma causa que a cidade inteira estava interessada, enfim... Não, no começo não, né? No começo, muito pelo contrário, assim. Essa pauta foi colocada por um outro coletivo chamado Sampa a Pé, que é um coletivo que discute e debate muito a questão do pedestre, né? Que é o sujeito no sistema do transporte, o que mais é dado atenção, o que mais sofre, né? E eles têm exatamente essa ideia de propor e de incentivar o pedestre. Você andar a pé, usar a cidade, olhar a cidade, eles fazem esse tipo de coisa. E ela veio com essa proposta pra gente no começo da minha Sampa, a gente falou, não, vamos fazer, mas não vai dar certo nunca. E o mais engraçado, que tem um pouco a ver com o que vocês estavam falando do ainda sem nome, que tem a ver com a persistência. O fato de você fazer 100 dá consolidação e mostra que vocês não vieram pra desistir. Do tipo, vocês vão continuar tentando, entendeu? Vocês vão continuar fazendo o trabalho de vocês. Então a gente teve quase um ano seguido que a gente estava na Paulista aos domingos, mesmo que se fosse na calçada, todos os domingos com algum tipo de atividade. Então a gente ficou quase um ano sem domingo. A gente trabalhou. E aí a gente fazia debates nessa calçada, a gente fazia brincadeira de criança e de adulto, jogos sobre a política, coleta de assinaturas, praia na Paulista. A gente fez um monte de atividades, testamos quase todas as táticas de mobilização, ocupação, manifestação, fizemos pesquisa com todos os comerciantes da Paulista, porque uma das coisas que falavam, e o Haddad não queria no começo, viu? Ele era simpático, o prefeito aqui de São Paulo, no começo estava com dificuldade, porque ele estava implantando ciclovia, ele estava tomando porrada de um monte de outras coisas, e ele falou, olha, se eu assumir mais essa bronca, eu tô ferrado, né? E tinha quando ia matéria na imprensa, a entrevista das associações locais, os moradores, eles eram altamente críticos e, assim, uma defesa quase agressiva, chegou a ser, em alguns momentos, quase de física, de defender o direito de estar de carro. Teve uma postagem do Serra muito
Foi cômica, né? Que ele queria atravessar a Paulista e aí ele ficou chateadinho e postou no Facebook, não, no Twitter. Olha que absurdo, essa Paulista está aberta, eu não posso andar com o meu carro e não tem ninguém nela. E a foto era no meio de um pé d'água. É óbvio demais, que não é ninguém, né? Hoje, pra vocês terem uma ideia, hoje a Paulista já está saturada. Ela já tem mais de 100 mil pessoas que ainda não fizeram uma contagem. Eu fiz uma contagem entre nós, assim. Eu tenho, pela minha contagem, dá mais de 100 pessoas ao longo do dia. Uhum. A sensação que eu tenho lá é a mesma sensação que eu tenho hoje no Ibirapuera, num domingo de sol. É gente pra chuchu, feliz, com a cara alegre, contente de estar vivendo a cidade. E eu ia comentar uma coisa que é engraçada, que é o seguinte. Um dos comentários da Associação Paulista Viva, que é contra até hoje, era o seguinte: o comércio vai perder renda, o comércio vai perder faturamento, e os comerciantes estão falando pra gente que não querem, são contra. Aí eu olhei para o coletivo de voluntários, Minha Sampa, Sampa Pé, Cidade Ativa, e falei assim, vamos fazer uma pesquisa com os comerciantes? Aí elas assim, mas todos? Eu falei, todos. Vamos no domingo e vamos entrevistar todos os comércios abertos. Pegamos 5 pessoas, fizemos uma enquete bem feita, entrevistamos 140 ou 150 comércios, e aí o resultado foi o seguinte, 50% era favorável, não tem problema nenhum, abre que vai ser felicidade. 25 falaram não faz diferença nenhuma, e 25 falaram nós somos contra. Aí fizemos um release, mandamos para a imprensa, o Estadão comprou a matéria. A manchete era assim, 25% do comércio é contra. Falei, como assim essa matéria? Aí o mais louco, que da mesma forma que você contou do Serra, os próprios internautas, as pessoas na internet fizeram uma chuva de vomitaço, e-mail, comentário em Twitter, não sei o quê. O Estadão teve que mudar o título da matéria no online. 50% das pessoas são a favor. Né? E 25 contra e 25 indiferentes. Eles tiveram que botar no título. Porque realmente, aí você vê o jornalismo sendo completamente parcial, né? Porque o fato importante é que 75% não era contra. E não 25%, né? Totalmente. E ainda mais uma pauta que era, no começo, deveria ter 100% de pessoas contra, né? A ideia porque era irreal. Era muito gente contra. E na sequência, o Estadão tinha feito editorial contra. Efetivamente, claramente contra. A Folha tinha feito editorial favorável. O mais legal dessa história toda é que, assim, hoje ele é tão unanimidade que tinham 2 candidatos, pré-candidatos ou candidatos hoje à Prefeitura de São Paulo, que eram contra e que falavam contra e que não sei o quê. Hoje não tem nenhum candidato, nenhum. Porque não é doido de fazer isso. Né? Todos são favoráveis. Todos. Todos são favoráveis. E a gestão atual está ampliando para outros bairros. Aqui mesmo em Pinheiros, a Avenida Sumaré, ela é... Pinheiros Pompeia, né? Aos domingos ela é fechada também. Eu acho que tem em todas as subprefeituras. O nosso sonho, na verdade, é começar lá na Sumaré, que aqui para o Caio entender, é fazer tipo uns 40, 50 quilômetros em lineares. A gente ainda chega lá. Sair aqui da Paulista e ir lá pro Jabaquara. Isso, direto assim, uma reta inteira. Explicando a Paulista inteira. Bogotá é assim, viu? Bogotá é assim. Eles têm quase 200 quilômetros contíguos, lineares de ruas exclusivas para pedestres no domingo. Você teve em Bogotá agora, né, Caio? Eu tive em Cali. Cali, desculpa. Pois é, onde eu conheço Medellín, mais para cima, e Cali mais para baixo. Não conheço Bogotá, que está no meio. Mas mudou bastante, né? As duas cidades também mudaram, né? Sim, Medellín tem um transporte que até aqui em Belo Horizonte foi inspirado lá, que é o BRT, né? E também é uma cidade do porte de Belo Horizonte, com os mesmos desafios de transporte, e eu experimentei o transporte lá, o transporte coletivo, e funcionou bastante, é bem interessante. O transporte em São Paulo não é ruim.
É que a gente nunca fica satisfeito, e faz parte. Eu acho que tem E é um volume de gente que é, sei lá, quase, 6 vezes o volume de Belo Horizonte. Então é uma coisa bem complexa, né? Tem várias coisas assim. A gente usa muito nas nossas técnicas de mobilização assuntos quentes, né? E isso facilita muito para que as pessoas se mobilizem, né? Mas a Paulista, por exemplo, não era um assunto que estava quente. A gente criou, foram 2 anos de mobilização, que não é muito comum. Você tem que ter um fôlego muito grande para fazer 2 anos de mobilização. E só recentemente a prefeitura realmente fez o decreto. Criou por lei ou por uma legislação. Mas tem temas que devem ser debatidos pelas pessoas. Por exemplo, por que a gente não tem propostas das empresas e dos governos de horários de trabalho alternativo, né? Por exemplo, para não lotar o transporte. Enfim, um pouco essa é a ideia da existência da Minha Sampa. É as pessoas tomarem a frente e a rédea da participação. Como que elas querem fazer essa participação, quais os temas que estão aí e que devem ser debatidos e tudo mais, né? É um pouco essa a ideia mesmo. E aí, nesse sentido, aquela crítica que se faz ao ativista de sofá, ao slacktivista, né, aquele cara que dá o clique, dá o joinha ou apoia uma causa, ela não se faz tanto, né, porque essa movimentação, mesmo que mais quieta... Eu tenho uma visão muito positiva dessas pessoas, porque eu brinco é o seguinte, eu quero o apoio delas. Eu não quero prescindir do apoio delas. Se é o que ela pode dar naquele momento, não tem problema. Ela é bem-vinda. Se ela puder ajudar de outras formas, eu também vou perguntar para ela. Então, às vezes, a gente está fazendo agora uma campanha de doação para as pessoas, pedindo para as pessoas doarem para o trabalho da Minha Sampa continuar. Isso também é uma forma. Ela está lá em casa, sentada no sofá, e ela pode fazer uma doação de R$15 por mês, né, R$30 por mês. Mas ela pode fazer comentário no Facebook, ela aumenta, ela chama outras pessoas. Então, esse ativismo de sofá é aquela coisa, não tinha antes, agora tem, então mais gente está sabendo. Uhum. Sempre bem-vindo. Não tem um peso, né? As pessoas ficam tentando falar, não, mas esse tipo de ativismo não vale, só vale aquele ativismo que está na rua, aquele que faz tal coisa, né? Na verdade, todos têm algum peso. E não é só isso, sabe o que acontece, Felipe? É importante que a pessoa que está na rua, ela dá um pouco mais da vida dela, ok, ela dá um pouco mais da vida dela, mas ela quer saber quem está lá na casa dela dando apoio. Isso faz diferença, entende? Claro. Ela fica mais fortalecida de fazer o movimento na rua. Claro. Então ela sabe que tem gente por trás dela e numa eventualidade, num problema muito maior, essas pessoas estão apoiando ela. Quando eu fiquei sabendo que a decisão do Alckmin para voltar atrás na reorganização contava o fato da pesquisa da Folha, ou seja, mostrando que 60 e tantos % das pessoas aprovavam o movimento dos estudantes. Então ele anotou assim, pesquisa da Folha, decisão do judiciário e apoio dos artistas. Então isso é o que faz a pressão aumentar na cabeça do tomador de decisão. Ele fala, bom, realmente a minha decisão tem que estar alguma coisa de errada. Ou, no mínimo, ele vai falar assim, se eu fizer isso, a minha aprovação vai cair muito. E isso você não vai conseguir apenas com o movimento de rua. O movimento de rua é importantíssimo, ele vai dar um tom diferente, mas essa massa acaba te dando força, te dando complemento, né? Você fala que você não está sozinho. Eu estou indo com 5, 200 mil, 10 mil pessoas para um movimento de rua, mas eu tenho mais 50, 100 mil lá atrás. Faz diferença. Eu pelo menos, vou para a rua com mais alegria. Claro. Mas eu me sinto mais forte. Claro. E realmente você não vai ter como enfrentar o aparato do Estado no peito aberto. E não é essa a intenção. Acho que por isso que a gente tem essa coisa do pacifismo. É você ir para o debate. Então você mostrar, olha quantas pessoas tem, olha o embasamento que a gente fez, olha o estudo que foi feito, as pessoas leram isso e concordaram com isso que a gente está falando. Então você vai olhando os vários lados e faz uma proposta que também não adianta só emparedar e achar que vai ganhar. Eu acho que você acaba tendo algum tipo de negociação, às vezes, e faz parte do jogo da democracia, né? Que é uma outra faceta da política, né? Quer dizer, até chegar numa decisão, você tem uma série de negociações e, eventualmente, alguém vai ter que ceder, né? Certamente alguém vai ter que ceder, eventualmente ao seu lado.
Mas você vê, por exemplo, essa história da reorganização, fechamento de escolas que o governador queria fazer, ela já não acontece mais sem nenhum tipo de participação. Alguma coisa mudou. Nas escolas, no jeito que os professores falam, no jeito que as decisões são tomadas. Ele sabe que se ele mexer demais, ele pode botar fogo numa pólvora e o negócio tocar fogo, assim, né? Já percebe que não é mais, eu me elejo a cada 4 anos e eu faço o que eu quiser, eu tenho uma carta branca para fazer o que eu quiser. E é ótimo também, né? É ótimo. Dizer... A vida política numa democracia tem que ser entre as eleições, né? E não só no período eleitoral. Exatamente. E é um pouco isso, a gente tem que mostrar para as pessoas. Agora, Guilherme, para a gente encaminhar aqui para o final, você acha que, quer dizer, a gente vê, além do Rio, tem Nossa BH, né, cara, que você falou? Exatamente, tem o Nossa BH. Esse tipo de iniciativa, felizmente, ele vai pipocando pelas outras cidades. Você acha que é possível ter algum movimento que consiga ter pelo menos numa esfera estadual, ou quem sabe no futuro, tipo, nacional? Eu acho que sim, mas eu acho interessante o poder local, a discussão local. Eu ainda aposto que a mudança política vai acontecer nos municípios, na localidade, não no município em termos administrativos, políticos só. Porque você acaba conversando com o governo e com o governo federal. Então eu não sei, eu acho que pode ter iniciativas estaduais, mas eu ainda acho interessante, a gente já está com esse modelo, como se fosse um tipo de franquia que a gente faz, mas que tem um apoio, tem uma organização também de cidades. A gente está com Minha Campinas, Meu Rio, Minha São Paulo, Minha Porto Alegre, Meu Recife, Minha Ouro Preto, Minha Garopaba, Meu Iapoque, Minha João Pessoa e acho que vai ter Minha Belém. Ou seja, essas cidades já estão funcionando. No mesmo molde de movimentação que utiliza, e aí o expertise, claro, tecnologia, ferramentas, etc., tudo compartilhado. Exatamente. Exatamente. Esses modelos estão sendo discutidos, mas essas pessoas já estão atuando. Tem Minha Blumenau, que eu esqueci. Então, a gente teve, inclusive, recentemente uma reunião de todas as cidades, que é bem, bem bacana. E aí você tem respostas, às vezes... que a gente tem discutido algumas coisas de assunto nacional, como Escola Sem Partido. A gente está fazendo uma frente ao Escola Sem Partido, a gente está chamando de Escola Democrática, nas cidades, mas é possível que a gente tenha que ter um portal ou um site nacional. A gente está discutindo ainda, mas a gente está fazendo esse enfrentamento nas cidades porque o Escola Sem Partido também está fazendo tentando avançar localmente, né? Com projetos de leis locais e estaduais e tal. Né? Eu imagino mas que eu à acho medida que cresce aí essa movimentação com outras cidades, cresce também o desafio de financiamento e de apoio a isso, né? Numa esfera nacional, um alcance nacional, isso fica mais difícil ou não? Ou, na verdade, facilita? Fica maior. Aham. Fica maior. Você vê mais efeito, você vê mais realidade e tudo mais, mas você tem que buscar mais recursos. É claro que a gente está fazendo isso de forma descentralizada. Daí é uma rede de mobilização política na cidade e ela, em alguma medida, vai atrás de se autofinanciar, com um padrão e critérios, e aí a gente entrega essa parte do treinamento, acompanhamento, as ferramentas, a internet, etc. e tal. E aí a gente treina também sobre essa questão de como pedir doação e como se financiar, mas aí é um núcleo de pessoas que está criando sua própria rede de ativação. Né? A gente só faz o expertise e tem essa rede de cidades agora que troca informação, troca experiência. A gente, inclusive, participa de redes internacionais de discussão de narrativas e tudo mais. E já tem uma certa biblioteca e um certo acúmulo de conhecimento sobre isso, que já vem de longa data, assim, mas que vai melhorando conforme você usa a internet, é um pouco diferente e tudo mais, você usa de outras formas, mas é bem interessante, assim, eu acho que está sendo criada uma rede acho que a política está começando a ficar mais interessante, mais sexy. Talvez com essa linguagem, né? A linguagem que é utilizada, uma coisa mais jovem, né?
Sim, sim. E eu acho que tem que transformar a política numa coisa exatamente, mais interessante mesmo, que as pessoas tenham vontade de viver, né? De participar. Acho que essa é um pouco a nossa ideia, assim. Muito bacana, Guilherme, muito legal. Fica o convite para que todas as pessoas participem também, né, nas suas cidades e se organizem de alguma forma. E se vocês tiverem algum comentário a fazer, nós estamos aqui no aindasemno.me. Você pode deixar o seu comentário no YouTube, o vídeo vai para lá também, e as nossas plataformas sociais, né, Cabeça? Exatamente, tem o nosso Facebook e também o Twitter e todos os nossos endereços lá. O Minha Sampa é minhasampa.org.br e nós vamos colocar nas notas do episódio também os links para todas as redes sociais do Minha Sampa. Beleza. Obrigado. Bacana, obrigado. Guilherme, muito obrigado pela participação. Aguardamos os comentários de todos e, quem sabe, conversemos mais em breve, hein? Obrigado, Caio. Obrigado, Felipe. Fiquei muito feliz de participar da conversa. É bem legal a gente divulgar mais o trabalho, conversar sobre isso. Muito obrigado aos ouvintes. Se vocês puderem entrar lá, nós estamos com essas duas campanhas agora, que é a Delegacia da Mulher 24 Horas e o Escola Democrática. Eu vou mandar o link pro Felipe e pro Caio e agradeço vocês se apoiarem, assinarem e divulgarem. Tamo junto. Ótimo. Obrigadão. Valeu. Obrigado. Valeu, Caio. Até a próxima. Valeu, Guilherme. A casa está sempre aberta. Obrigadão. Tô à disposição. Falou. Valeu. Tchau, tchau.